Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15. A gente vai estar lendo aqui alguns versos do texto a partir do versículo 12 até o 26, para a gente conversar um pouco sobre o assunto que diz respeito a esse final de semana, a esse dia. Então o texto é um texto do apóstolo Paulo, um apóstolo de Cristo, de Jesus, e ele começa assim: Ora, está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como alguns de vocês estão dizendo que não existe a ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, e ele, Jesus, também não ressuscitou, ou Deus não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo o Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil, ele repete, é a fé de vocês, e ainda estão todos em pecado. Neste caso, os que também dormiram, se referindo aos que já morreram em Cristo, estão perdidos. Se é somente para esta vida que nós temos esperança em Jesus, nós somos os mais miseráveis dos homens. Na minha versão aqui, a que está aí está diferente. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, para que cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Porque o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, palavras de um apóstolo de Jesus Cristo, alguém que conheceu Jesus Cristo, mas ele não teve uma vida ou uma caminhada assim que Jesus surgiu ali pela Palestina, na Galileia. Paulo, ele tem uma experiência já do Cristo morto, ressuscitado, que aparece num caminho de Damasco, de uma estrada em que ele estava caminhando, andando em direção a um outro local, e ali ele tem essa experiência de ver esse Cristo que até então ele era um perseguidor. E Paulo, a partir daí, daquele perseguidor, eu acho que pode tirar um pouquinho do meu retorno aqui. A partir daí, Paulo ele se converte ao Evangelho de Jesus Cristo. E nós sabemos que esse Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho significa boa notícia. E esse Evangelho que a gente prega, e cujo caminho nós somos todos convidados a seguir, é uma fé que a sua mensagem inclui tudo e quer interferir em todo o plano da nossa existência. O Evangelho de Jesus Cristo, ele quer interferir em todas as ações humanas, em todos os projetos humanos, em tudo aquilo que o homem pensa e imagina. Na verdade, nós fomos planejados para viver conforme Deus um dia idealizou. Aquilo que de repente você acha que você é hoje, pode ter certeza, meu irmão, você que me ouve, que você é muito mais do que aquilo que você mesmo pensa. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz isso aqui um pouquinho lá em Coríntios 13, que a gente vive uma vida embaçada, que a gente vive como se a gente estivesse olhando o reflexo de nós mesmos no espelho. Mas haverá um dia, o dia do encontro com Jesus Cristo, nós seremos conhecidos como nós realmente somos e também o veremos como ele realmente é. É a proposta de Deus para a humanidade. A proposta de Deus para a vida de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa, de cada criança, é que você se ache em você mesmo. E como Paulo diz aqui que em Adão a gente viveu essa primeira morte,
E quando ele se refere a isso, ele está falando desse afastamento de Deus que desfigurou a nossa imagem, que Deus criou à semelhança dele. A grande proposta do projeto salvador de Deus é a gente caminhar para a gente se reencontrar com aquilo que Deus um dia planejou para a nossa vida. Então você que já, assim como Paulo, tem uma vida com Cristo, você já consegue ter uma percepção espiritual daquilo que você realmente deve ser. Eu, muitos anos atrás, Deus ele me convidou para isso. E eu tenho me descoberto a cada dia. E a cada dia eu encontro coisa em mim que eu falava, caramba, eu não sabia que isso era possível dentro dessa minha vida tão medíocre, tão pequena. Dentro dessa vida em que eu acho que já cheguei a algum lugar ou que sou alguma coisa. Deus fala, Alain, você está muito aquém ainda daquilo que eu posso revelar que você é. Eu quero muito isso. Paulo, ele era um homem estudado, ele era um homem escolarizado, era um homem que ele viveu num ambiente, ele é um palestino, ele é um judeu, mas ele nasce num ambiente greco-romano, um ambiente de inteligência, de pensadores, de filosofia. Paulo ele foi formado e talvez os pais dele olhavam para ele assim, falaram, poxa, esse menino ele vai ser um ministro, esse menino ele vai ser alguém importante dentro do corpo jurídico de Israel, que era o grupo dos saduceus, dos fariseus, que fazia a composição do tribunal dos judeus. Mas Paulo, no caminho, que é o caminho de Damasco, ele tem um encontro com um Cristo, e é um Cristo ressuscitado. A gente vai estar falando sobre essa questão da ressurreição. E ele vive uma experiência de identidade diferente. E tudo aquilo que ele era antes, ele abandona para ser algo novo em Jesus Cristo. É essa a proposta que Deus tem para a tua vida, para a tua vida também. Só que, à medida que ele vai crescendo e caminhando com isso, ele começa a ensinar comunidades e igrejas, ele vê que algumas verdades importantes do Evangelho de Jesus Cristo começam a ser esquecida. E a ressurreição é uma delas. Porque o Evangelho ele tem como esse conteúdo, esse fundamento a ressurreição. E assim como a ressurreição, outras coisas mais do Evangelho, que é o conteúdo dessa boa notícia, ela foi sempre anunciada ao mundo. Para quê? Para poder atender as necessidades mais fundamentais da nossa vida. O poder do Evangelho, ele tem condições de superar qualquer tipo de sistema ou doutrina que há na terra. Seja ele mesmo eclesiástico, criado pela igreja, seja um sistema moral qualquer, seja um sistema filosófico ou político qualquer, ou qualquer organização civil que diga que faça alguma coisa boa. O Evangelho, ele supera todas essas coisas, mas a gente tem esquecido disso, porque a gente tem esquecido quais são as verdadeiras raízes do Evangelho, quais são os verdadeiros fundamentos do Evangelho. Ele nasce no céu, então os fundamentos do Evangelho, eles precisam ser buscados no céu. Porque nesse plano material e humano, Jesus um dia ele orou, a gente vê isso lá em Mateus 6,16, ele disse, venha o teu reino, e quando Jesus ele quer instaurar o reino do céu na terra, ele está querendo dizer que haja bondade, que haja maravilhas, que haja poder, que haja paz entre o homem, que haja tolerância entre as civilizações, que haja algo constituído e material aqui nessa terra, para que consiga ou tenha força, para que todos consigam viver bem. Mas a gente não consegue entender esse plano material do reino de Deus aqui na terra. E a gente tem vivido um mundo apequenado, um mundo moralmente corrompido. A gente tem vivido relações humanas despedaçadas. A gente tem vivido ideais que são ideais egocêntricos, gananciosos. A gente tem vivido a todo tempo, em todos os âmbitos do governo, da administração pública, da nossa vida, da tua vida particular, às vezes dentro da tua casa, injustiças, desigualdades, falta de paz. E daí, não tem como, porque tudo que o ser humano quer é isso, é ser visto com dignidade,
é ter aonde morar, é ter o que comer de forma ainda que mínima, mas digna. Mas à medida que tudo isso é solapado de você, é tirado de você, você começa a tentar buscar algo que preencha isso, vazios existenciais, verdadeiras lacunas na alma humana. E o homem ele consegue ir para a lua, mas o homem não consegue resolver o problema da angústia, do sofrimento, da dor, da solidão. Porque esse vazio, não há tecnologia, não há ideologia, não há filosofia que consiga resolver, porque esse é um vazio existencial do tamanho de Deus, e o que é do tamanho de Deus, só Deus que pode preencher. E muito disso é consequência dos espinhos que a gente plantou. E desde Adão a gente vem plantando espinhos. Deus fala para fazer uma coisa e faz outra. O que está no teu coração, rapaz, contra o teu irmão? O mal ele está na tua face, o teu semblante é de maldade. Então domine o que há entre você e o teu irmão. Caim mata Abel. E de lá para cá, a gente só vê isso, a gente só vem plantando espinhos. E você tem um casamento lindo, um casamento festivo, um casamento glorioso, e o cara vestido de príncipe e a menina de princesa, e aquele monte de mulher na festa com cabelo, né? Aquela cabeleira toda cheia de alvoroço e purpurina, que eu acho que não é purpurina, estou falando aqui porque é brilhoso. Mas no dia seguinte a isso, você já vive, às vezes, realidades hostis, e pessoas que às vezes combinam coisas durante anos, são separadas pelo casamento, pela rotina, pelo dia a dia. Espinhos que a gente vai plantando. Um sociólogo assim, muito renomado, ele não é cristão não, já até faleceu, que foi o Bauman. Ele escreveu assim, nós estamos, ele olhando para a sociedade, e ele vendo aspectos da sociedade, estamos derretendo os sólidos. Então tudo que é base sólida, a gente está desfazendo. Então família não vale mais nada. Você construir, planejar um amor, você construir uma vida a dois, não vale mais nada. Então você troca interesses às vezes sólidos, que constituem base da sociedade, por coisas fúteis às vezes, passageiras, líquidas, que se dissolvem. Então ele diz, estamos derretendo os sólidos, residindo num mundo incuravelmente fragmentado e atomizado, um mundo apequenado, um mundo diminuído, portanto, cada vez mais incerto e imprevisível. Então é o retrato que ele traça, um sociólogo do nosso tempo, do nosso mundo. Isso se deve muito a essa relativização, essa inversão de valores, e para a gente que vive dentro desse ambiente cristão, se deve a essa compreensão distorcida, enfraquecida, superficial da qualidade da fé que a gente escolhe viver. Então, a tua vida, ela vai ser reflexo, a vida do crente. Aqui eu estou falando só para crente agora, tá? Só para crente em casa. Eu não estou falando com quem não teve uma experiência de fé ainda com Cristo. A tua vida aqui nesse mundo, o reino que Deus escolheu para você viver nesse mundo, vai corresponder à qualidade de fé que você tem. Se a tua fé ela é pequena, se a tua qualidade de vida de reino ela é diminuída, a tua vida ela vai corresponder a isso. Você vai ser um crente que não vai reluzir nesse mundo. Você vai ser um cristão que não vai ser identificado como aquele que é imitador de Cristo nesse mundo. E Paulo ele está no meio de uma comunidade corintiana ali que tinha formação grega e que em muitos aspectos culturais ela bebia da cultura grega, que era também uma cultura da imoralidade, uma cultura da idolatria, uma cultura em que, por ser um local de riqueza, um lugar portuário, um lugar de acesso à riqueza, então economicamente também atrativo, então as pessoas facilmente se dispersavam e de uma fé que estava no início ali e que Paulo evangelizou, Paulo que pregou o evangelho naquela igreja, e fala, vocês estão facilmente se afastando daquilo que eu mesmo preguei para vocês, e diz lá no princípio do livro de Coríntios, por conta de uma relativização moral, que é um conteúdo também da mensagem do evangelho e do cristianismo. E mais que isso, e que é o assunto aqui, de princípios espirituais que não podem ser negociados, negados, principalmente esquecidos.
Então a ressurreição, ela tem sido algo esquecido. A gente lembra da Páscoa, mas a gente não lembra o motivo da verdadeira Páscoa. A gente lembra do ovo, a gente lembra do coelho, mas a gente não lembra do fato histórico que motiva esse evento que a gente vive hoje. A carta aos Coríntios, Paulo vai advertir justamente sobre essa mensagem que a ressurreição traz, para que ela não possa ser esquecida. E a primeira delas é que a ressurreição, ela é a prova daquilo que Jesus diz ser. A ressurreição, ela prova que Jesus é aquilo que ele disse que era. Porque no tempo de Jesus foi um momento de muita opressão. Jesus era um camponês mais escolarizado, inteligente e focado na política, no momento que estava acontecendo ali. E ele via que tinha algo destoando no seu tempo. Mas uma expectativa da população, principalmente ali do povo de Jesus, que era o povo judeu, é de que um Salvador ele viria, pelo amor de Deus. Davi foi o último grande rei. E de lá para cá só opressão, opressão, opressão. A gente é subjugado por vários povos. Será que não vai chegar um tempo em que o nosso Messias, que significa ungido Salvador, ou aquele que traz a salvação, ou o libertador, será que ele não vai vir? Então esse momento em que Jesus aparece na história é um momento em que todos não aguentavam mais a loucura que aquele mundo vivia. E foram muitos homens que se apresentaram naquela época ali, dizendo-se, ou se colocando na posição de um Salvador, de um Messias, daquele que ia libertar o povo na ocasião da opressão romana. E alguns exemplos aqui, só para a gente citar, tem um achado arqueológico que a gente deve conhecer, vocês devem conhecer, que foi um material encontrado lá em Qumran. Então, alguns fragmentos bem antigos, e num deles estava escrito, e ele data de 196 anos antes de Jesus Cristo, que vai chegar o mestre da justiça enviado por Deus. Então quem escreveu, de repente, não estava ainda com a noção de que seria Jesus. Ele está escrevendo quase 200 anos antes de Jesus aparecer na história. Um texto de Isaías, que também é um texto bem antigo. Ele trata de um menino, um Salvador que nasceria e seria conhecido como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Depois Jesus vai falar, sou eu. Na era cristã, lá em Atos 5,36, existiu um filósofo, na verdade um judeu mestre da lei, e ele faz a referência a um pretenso Messias também, um pretenso homem salvador, que surgiria ali para dar conta daquele momento tão difícil que o povo vivia. E ele fala desse pretenso Messias revoltoso chamado Teudas. Só que esse Teudas morreu e não deu em nada, porque só foi barulho. Mas a proposta de salvação que o povo esperava não aconteceu através dele. O historiador Flávio José fala desse homem também. O próprio João Batista, aquele que foi decapitado. Ele foi perguntado se ele era aquele Messias que todos esperavam. E ele diz lá em João 1,20, ele fala, eu não sou o Cristo. A palavra Cristo e Messias aqui é a mesma coisa, porque Messias é na língua hebraica, Cristo é na língua grega, mas os dois aqui têm a mesma tradução, que é o ungido de Deus, o libertador de um povo. Então ele diz, eu não sou. E dentre todos esses e muitos outros também apareceram na história, a gente vai ver que só Jesus Cristo, ele foi o único que disse, ainda em vida, eu não sou só o Messias, o Cristo, eu sou a ressurreição. Lá em João 11:25. Essa palavra ressurreição do grego é uma palavra que na verdade, ela é traduzida como anastasis, ou anastasia, em algumas interpretações também, significa, literalmente, aquele que levanta dos mortos. Então, quando Jesus Cristo ele diz aqui para os seus discípulos, para os seus ouvintes, ele fala, ó, eu sou a ressurreição. Ele está dizendo para quem está ouvindo ele, e isso reverbera na nossa história e chega até hoje a nós, eu sou aquele que volta à vida, eu sou aquele que levanta do túmulo, eu sou aquele que sai da tumba e volta à realidade humana. É algo muito inusitado, é algo que ninguém na história
por mais importante que tenha sido, não teve coragem de dizer, porque bancar isso é necessário você fazer, você provar, você realizar o que você banca, para você não se tornar um charlatão. E Jesus Cristo, dentre todos os homens que um dia na história se colocaram na posição de salvador do mundo, ou de um pretenso Messias humano, ele foi o único que disse: eu sou a ressurreição. Foi o 7º sinal do livro do Evangelho de João, o mais importante sinal de todos os milagres que Jesus fez. Quando ele ressuscita Lázaro, ele está apontando para a sua própria ressurreição. Então, assim como Lázaro está saindo do túmulo, eu, depois de morto, no 3º dia também, eu vou sair. E no mesmo texto, capítulo, ele vai dizer: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E ele faz isso para que todos pudessem acreditar que ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tivessem vida e vida eterna através do seu nome. Então a ressurreição é a prova mais inequívoca, é a principal prova dada pelo Evangelho de que Jesus Cristo, ele é aquilo que ele diz ser, o Messias Salvador. E tem gente que duvida ainda. Tem gente que banaliza isso. Que é gente que, pela fé, a gente crê nisso, a gente pede pelo menos respeito, assim como eu falo aqui desse púlpito, e nós precisamos respeitar cada um que pensa diferente, cada um que tem uma proposta de fé diferente daquela que nós temos, mas eu prego com toda veemência que essa verdade só existe em Jesus Cristo, só Ele teve coragem de fazer isso, e só Ele provou isso, só Ele foi o homem que demarcou a história entre antes e depois, só Ele que conseguiu introduzir na nossa história uma cultura, que é uma cultura que tem muito dele, a nossa moral, a nossa lei, construção daquilo que a gente abre os nossos códigos, as leituras que a gente faz das nossas leis civis, vêm das palavras de Jesus Cristo, da moralidade cristã. Agora é lógico, tem muita coisa aí que a igreja inventou, um monte de bobagem também que a igreja inventou e que a Bíblia não diz, e que oprime as pessoas, mas essa verdade aqui é uma verdade que ele deu provas, porque no 3º dia, diz Paulo aqui em 1 Coríntios 15, 3, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, e no 3º dia, ele saiu dos mortos. E Paulo diz mais, Paulo ele era um contestador, ele fala, mas olha só, ele apareceu para Pedro também, e depois ele apareceu para os 12, e depois ele apareceu para mais 500 pessoas, e depois ele apareceu para mim, e eu não tenho dúvidas de que Jesus Cristo, ele é um fato, e a ressurreição dele também é uma realidade plena. Aí um autor aí vai falar que a ressurreição é o ponto decisivo na existência de Jesus Cristo, Filho de Deus. Antes de ressuscitar, ele era o Filho de Deus, em fraqueza e humildade, ele era um homem. Por meio da ressurreição, ele torna-se esse Filho de Deus em poder. E ele mesmo vai dizer para Pilatos, então se verá o Filho do Homem descendo sobre as nuvens com poder e glória, já ressuscitado. Infelizmente, muitos têm diminuído esta realidade de fé. Infelizmente, pior ainda, quando essa realidade de fé, ela é diminuída dentro do nosso ambiente de fé, dentro da nossa comunidade de fé. Quando você pensa num monte de coisa, quando você acha que o cristianismo ele é a solução de um monte de coisa para a tua vida, mas você não consegue dar atenção para aquilo que é primordial da fé cristã, que Jesus Cristo ele ressuscitou, que ele é aquilo que ele diz que é, e não existe poder maior do que esse. Você trazer alguém à vida novamente. E por conta disso, a gente tem vivido um Cristo pequeno. É lógico, um Cristo insuficiente, um Cristo que não resolve os teus problemas. Primeiro porque você não quer às vezes que ele resolva, porque os teus problemas particulares são meus. E o Cristo que eu preciso é só para resolver aquilo que eu não posso resolver. Então é um Cristo parcial, né?
É um Cristo que ele tem o tamanho do teu bolso, para quando você meter a mão, tu falar, ó, aqui tem um pouquinho do que eu preciso do Cristo, então faz aí. E o Cristo tem virado Aladim na mão de muita gente. Um gênio da lâmpada e do querer de cada um. E a gente vive esse Cristo pequeno, a gente vive esse Cristo enfraquecido, esse Cristo do aqui e agora, esse Cristo salvador só das nossas necessidades imediatas, o Cristo da barganha, o Cristo que, poxa, eu falo, eu vou ofertar para ganhar 7 vezes mais. Tu está completamente equivocado se você vive uma vida assim. Porque quem prega isso também está completamente equivocado e tem uma mentalidade da fé em Jesus completamente distorcida. A gente sabe a importância do dízimo, a importância da oferta, que existe um compromisso que cabe a nós, da manutenção do reino dele. Tudo isso que a gente faz aqui, ó, é espiritual no sentido da nossa fé, da gente se esforçar para fazer, mas Deus ele requer um pouco da nossa contribuição para que isso possa acontecer. Então, à medida que a gente tem fidelidade e confia na obra de Deus, aonde a gente investe os nossos recursos, a gente com alegria a gente contribui, e não para barganhar, não na pressão, não no medo, mas pessoas têm vivido tanto moralmente um Cristo pequeno, quanto espiritualmente, não tem noção daquilo que Cristo pode fazer por você, não tem noção daquilo que Cristo é. E a primeira coisa que eu queria é que você lembrasse, nessa noite de Páscoa, que Jesus Cristo, através da ressurreição, Ele prova que Ele é o Filho de Deus, Ele prova que Ele é todo poderoso, Ele prova que Ele pode fazer muito mais do que isso, que às vezes você fica esperando no teu dia a dia. A gente vai ver uma outra verdade aqui também, que é a ressurreição. E a própria palavra ela já vai trazer esse conteúdo também, é o poder de Jesus sobre a própria morte. Então, primeiro ele prova que ele é, porque ele mesmo ressuscita. Mas ele mostra que ele tem poder sobre isso. Que a morte não detém ele. Paulo escreve para aquela igreja ali, ele faz uma certa censura, e lá no versículo 2 do capítulo 15, ele fala, ó, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente a essa palavra que eu estou pregando. Ele fala, gente, ó, fica ligado aqui. Tem um monte de gente falando um monte de coisa aí, mas fica ligado na palavra da verdade. Parece que alguns daquela comunidade estavam longe de seguir aquilo que o evangelho realmente significava. E nós vivemos essa realidade hoje. A gente, às vezes, vive ou caminha muito longe daquilo que, de fato, o evangelho, ele significa, que é transformação, como eu disse lá no início, completa da realidade humana. Transformação completa da sua vida. Jesus, ele quer só um pedaço de você? Não, ele quer tudo. E à medida que você, num ato de vontade, de arbítrio seu, tu fala, ó, eu entrego minha vida para o Senhor, e você compreende, você caminha de fato segundo a mensagem de Cristo, aí eu quero que você diga para mim depois quais serão os resultados. E com certeza vai ser resultados de paz, de amor, de justiça, de contentamento nesse mundo que é descontente. Então, parecia que alguns ali estavam longe de seguir aquilo que o evangelho realmente significava. E Paulo ali está dizendo, ser salvo tem como conteúdo, tem como parte integrante, apegar-se firmemente à palavra, é o que ele diz no texto do versículo 2. Ser salvo tem como conteúdo apegar-se firmemente nessa palavra do Cristo. E ele vai continuar, caso contrário, vocês estão crendo em vão. O que Paulo está dizendo aqui é muito sério, gente. Ele está falando, poxa, se tu gosta dessa mensagem, se essa mensagem já te pega, se você gosta de vir para a igreja, se você se arruma, se você encontra alguém aqui que vai ser um par, talvez, um par que vai caminhar contigo aqui na terra e pela eternidade também, como foi o pastor João Carlos e a sua esposa, um casamento na terra e que quase que instantaneamente teve continuidade no céu. Eu não quero morrer hoje, mas eu queria muito. O dia que eu morresse, eu já não morresse no dia seguinte também. Misericórdia.
Jeová que salve ela e que me leve para o céu. Ela já fez assim, ó, eu não. Vai, se você morrer, me deixa aqui, só, me deixa aqui. Se livrar de uma bucha, né? Vai, traste, não é? Lembra dessa? Desce para o sepulcro, me deixa aqui. Mas, Paulo vai dizer, caso contrário, vocês estão crendo em vão. Se o evangelho não tem um efeito na vida de vocês, se vocês não vivem esse evangelho que você crê, você é um figurante, você é um crente nominal, você é aquele que vem para a igreja para cantar, bater palma e falar que foi muito bom. E o pastor, às vezes, para você, ou quem que está aqui ministrando, não passa de um animador de plateia. Um cara que fala bem, um cara que fala mal. Que aquilo que ele fala e você gosta, você guarda no teu coração. Mas o que tu não gosta, tu fala, eu penso diferente. Porque se a gente vive num mundo que é relativizado, ou que relativiza tudo, é um mundo cheio de verdade. Então a gente nunca, como antes, a gente viveu um evangelho cheio de verdades individuais. Então cada um prega ou faz existir o seu próprio evangelho, mas não existe um evangelho diferente desse que foi pregado por Jesus Cristo. Não existe ressurreição fora desse evangelho de Jesus Cristo, porque na palavra dele ele diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual eu e você possa ser salvo. É só através dessa palavra aqui. Agora, a proposta de Paulo eu preciso estar firmemente apegado a ela. E eles duvidavam de um monte de coisa e desse ponto principal da fé em Jesus, que era a ressurreição. Aí Paulo chama a atenção, ele vai dizer lá no versículo 12, está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Está dando uma bronca. Ele fala, ora bolas, poxa gente, caramba! Se todo mundo falou, se todo mundo viu, mais de 500 pessoas viram, os 12 apóstolos viram, um monte de gente lá, quando ele, na ascensão de Jesus, viu também, no Pentecostes, o Espírito Santo desceu, 3.000 pessoas viram. Como que vocês estão dizendo que a ressurreição não existe? Não é possível. É o que Paulo está dizendo para a comunidade deles, porque eles até aceitavam Jesus, até faziam parte da comunidade de Coríntios, mas duvidavam de um ponto que ele é inafastável da fé cristã, que é a ressurreição, que Jesus ele ressurgiu, ele levantou dos mortos no terceiro dia. Então aqui a gente está falando de fato de um cristianismo muito banalizado e parcializado, que só é aproveitado para aquilo que nos interessa, para aquilo que não guarda o nosso interesse, a gente descarta. Então, Paulo ele trata nessa carta dele para essa comunidade, para essa igreja, de 2 pontos. O primeiro é que moralmente vocês não conseguem caminhar do jeito que o evangelho pede para vocês caminharem. Tem um ponto ali que ele fala, eu estou vendo imoralidade, tem filho tendo relações ilícitas com a mulher do pai. É assim que ele fala um incesto acontecendo aí. É possível, dentro de uma igreja. E agora ele vê um outro fato pior. Ele fala, vocês não estão acreditando na ressurreição, então acabou com tudo. E ele é enfático, ele diz, se não há ressurreição dos mortos, e nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, ele está se referindo a ele aqui, como também é inútil a fé de vocês, é tudo mentira. Inclusive eu, Paulo, inclusive Jesus, inclusive Deus que fez essa proposta de salvação, todo mundo é mentiroso, porque vocês querem seguir o evangelho, mas não querem acreditar naquilo que são pontos fundamentais desse evangelho. Só que não foi isso, e Paulo insistiu nisso, porque de fato Jesus ressuscitou, e isso muda tudo. A Bíblia diz lá em Apocalipse 1:8, e é um apóstolo de Jesus, João, ele vai dizer, palavras de Jesus, eu sou aquele que vive, estive morto,
mas agora eu estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte, e eu tenho as chaves do Hades, que é o inferno aqui, está nas mãos de Jesus, a chave da morte, a chave do inferno, é Ele que põe. Se você não quiser aderir à fé cristã, e Ele vai permitir, segundo o teu livre-arbítrio, que você vá para um estado de condenação, mas é Ele que te resgata de qualquer tipo de escuridão, de treva, de inferno. Se você levantar as mãos e falar: Jesus, eu aceito que o Senhor é Filho de Deus, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio que o Senhor é Salvador, eu creio que o Senhor tem poder sobre a morte. Porque essa ressurreição é o evento mais poderoso da obra de Jesus Cristo. Há um poder ativo, que lá em Efésios 4:9 diz que vence a morte e o inferno. E por último, para a gente terminar, ele está falando de Páscoa. E Páscoa, na sua mais profunda essência cristã, é o evento em que nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Então, nesses 3 dias, Jesus ele vive a sua paixão. Ele sofre, ele é morto, e nesse dia que simbolicamente no domingo, ele ressuscita. Alguns chegaram lá ao seu túmulo para procurar, para poder perfumar, ajeitar, como era de costume, o corpo de Jesus. E anjos disseram: o que vocês estão procurando? Por que vocês procuram um morto no lugar de estarem procurando aquele que vive? Jesus ressuscitou, são as palavras colocadas ali naquele momento. Então a Páscoa cristã, ela é essencialmente isso: a gente rememorar, a gente lembrar a paixão de Cristo, mas principalmente a ressurreição dele, porque a ressurreição de Jesus é a vitória sobre a vitória da vida. Aonde Jesus passou, aonde ele entrou, em quem ele tocou, quem tocou em Jesus, aonde ele via tristeza, a alegria acontecia. Aonde ele via jugo, ele restabelecia a justiça. Aonde ele via a morte, ele ressuscitava. Porque Jesus, ele é vida. E quando todos pensavam que tudo estava perdido, quando ele disse: está consumado, no terceiro dia ele ressurge. Porque ele é vida, porque ressurreição é vitória da vida. Então a Páscoa cristã, ela nasce lá da Páscoa dos judeus, o Pechá, do judaísmo, que a gente entende, que é aquele ato em que, quando eles fogem do Egito com Moisés, um pouquinho antes, Deus fala: ó, eu vou passar essa noite, eu vou matar todos os primogênitos, mas quem tiver o sangue do cordeiro sacrificado, aspergido no portal da sua casa, eu vou passar sobre, a morte não vai alcançar. E um pouquinho depois, quando eles saem do Egito, eles comemoram essa Páscoa, ou esse ato salvador, libertador da opressão dos egípcios. E de lá para cá, isso para eles é um rito, uma liturgia. Mas Jesus Cristo, ele se torna algo muito mais profundo, e ele pega essa liturgia dos seus antepassados, e ele diz agora: eu sou o Cordeiro Pascal. Paulo diz lá em Coríntios, em 1 Coríntios 5:7, Cristo, ele é a nossa Páscoa, ele foi aquele Cordeiro sacrificado, ele é a vitória da vida. Eu não posso esquecer, e isso é a esperança do crente. Isso é a esperança do crente. Eu fico muito triste quando eu participo de algum ato de funeral, é uma tristeza tremenda de alguém que a gente gosta, de um ente amado, mas é mais ainda para mim, quando eu não consigo ter uma certeza no meu coração, de que essa pessoa ela teve um encontro com Cristo, porque só quem tem encontro com Jesus, não é o pastor Alain que está falando, é a palavra, é o próprio Jesus. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, e ter a vida eterna significa tem a ressurreição. E eu falo: caramba, será que um dia eu vou me encontrar com essa pessoa? Mas é diferente às vezes, quando um irmão amado, ele vai embora,
e eu olho e falo, hoje se cumpriu a palavra de Deus, com toda a tristeza que há no meu coração, mas existe uma alegria espiritual, porque eu sei que Ele está ressuscitado em glória com Cristo Jesus, e um dia eu vou me reencontrar com Ele, um dia eu vou ver meu avô de novo, um dia eu vou ver meu irmão de novo, um dia eu vou ver vocês de novo, porque todo mundo vai depois antes de mim. Mas se eu for, eu quero ver cada um de vocês lá, cada um. Fala, caramba, eles estavam naquele dia que eu falei da ressurreição. Estão todos aqui para a gente se abraçar. E aquele grande encontro, reencontro triunfal, é a mensagem cristã. E eu não posso esquecer dessa esperança, que um dia, assim como Jesus, eu vencerei o meu último inimigo, que é a morte. E eu serei ressuscitado. E aquele homem que cantava antes de morrer, quando eu morrer, eu vou morar no céu, ele já está lá, que foi o irmão Lázaro. E eu quero estar também nessa mesma condição, quando eu morrer, eu vou morar no céu, eu serei ressuscitado. E Paulo, exultante, no mesmo capítulo 15, aqui lá no verso 54, ele vai declarar, porque a morte, ela foi destruída pela vitória. Jesus Cristo, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aí Paulo, ele faz um gracejo aqui com a morte e fala, ó morte, aonde está a sua vitória? Porque para o mundo, para esse século, a esperança, ela vem, a falta de esperança, ou o desespero, ou o fim de tudo é a morte. Para o crente não. Para o crente, por mais que doa para quem fica aqui, para quem foi, é o início da verdadeira jornada, é o início da verdadeira vida, é o início da eternidade. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O seu espeto, que faz doer quando alguém morre. Um monte de gente é simpático ao Evangelho, um monte de gente curte Jesus, um monte de gente até quer ir para o céu, fala, poxa, Deus bom, no final eu também quero, no final Deus salve todo mundo, mas existe uma regra aqui de fé que foi estabelecida, não foi por mim. E lá em Marcos 16:15, o Jesus, ele aparece aos seus discípulos e fala, vocês vão e preguem esse Evangelho para toda a gente. Quem crê e for batizado vai ser salvo, mas quem não crê será condenado. E virá uma eternidade de abandono. Lá em João 11:25, ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está falando da ressurreição. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus está falando algo interessante aqui, que às vezes passa despercebido por nós. Ele está falando que, independente de ir para o céu ou não, nós temos uma vida eterna. Após essa vida aqui, a gente vai ter uma condição de eternidade. A questão é, aonde você vai estar na sua eternidade? E o texto diz, aquele que crê tem a vida eterna com Cristo, com Deus. Quem não crê, vive num estado de separação eterna também de Deus, num estado de condenação eterna. Então, se você vive essa vida, e aqui é um grande lance que a gente precisa entender, você precisa entender, se você vive essa vida e acha que ela é a melhor vida que você possa viver, eu até acho que você deve usufruir ao máximo dessa vida naquilo que você puder. Mas o perigo é quando você acha que ela é a única parte da sua existência. Aqui que está um erro grave e equivocado, porque não é. Essa vida, esse aqui e agora, não é a única parte da sua existência. Paulo, ele diz nesse mesmo capítulo aqui, se esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque é muito pequeno, é muito pouco, para um Deus grande, para um Deus eterno, um Deus que forma o nosso universo com toda essa complexidade, forma toda a nossa atmosfera, todos os elementos e as leis da natureza e da física, só para poder fazer você respirar, porque um movimento na galáxia pode destruir com tudo, inclusive com a tua vida. Ele faz tudo isso só para você existir um dia e para você ser chamado de Yasmin, ser chamado de Girlane, ser chamado de Renata e passar um breve período aqui que a Bíblia diz que é uma poeira.
uma poeira cósmica, para nunca mais você existir. Eu acho que isso é muito pouco. Então a grande sacada de Jesus, e fala, deixa eu anunciar algo maravilhoso para vocês. Isso aqui é só um pedacinho. Isso aqui é só um parênteses. Mas tem gente que acha que isso aqui é tudo. E lá, sei lá, com 80 anos, vira um monte de osso, que não tem mais valor algum. E toda a tua história, tudo que você achou que você deveria viver nessa era, nesse tempo, não vale de nada para a salvação se você não responder para Jesus Cristo. Eu te reconheci como Filho de Deus, como Salvador do mundo, como Cristo, o Messias, que havia de vir, como aquele que levantou dos mortos e que vai me levar para onde o Senhor está também por toda a eternidade. Se você não responder isso, é Jesus que está falando, que a gente vai viver esse estado de eternidade separado de Deus. Um pensador, ele disse, o mundo criado, ele não passa de um simples parênteses na eternidade. É muito pouco. Para mim, viver 100 anos aqui é muito pouco. Eu quero sim a vida eterna, e Jesus já me ofereceu isso. Eu quero fazer o melhor possível para viver segundo o reino dele aqui nessa terra, para depois eu caminhar com ele também na eternidade. E ele quer isso de cada um que está aqui. Ele quer isso de cada um que está em casa. Páscoa é isso, é a gente entender isso. Páscoa é isso. A gente tratar isso como algo fundamental, primordial para a nossa vida. Porque um dia meu coração vai parar de bater. E nesse dia eu vou ser perguntado sobre a eternidade. Eu falo, tu me conhece, Deus. Abre esse livro aí. Meu nome está escrito aí, vê se não está. Eu creio que o teu vai estar lá também. Jesus nos chama para viver essa eternidade. Jesus, ele é a nossa Páscoa. Jesus, ele é a ressurreição. Vitória da vida. Vitória da vida. Deus abençoe cada pessoa que está aqui. A Deus abençoe meus irmãos que estão em casa. Que essa palavra ela possa produzir em você, não só o sentido desse simbolismo dessa data, mas que possa provocar uma reflexão também, que desperte mudança em você e uma qualidade de vida, segundo aquilo que Deus preparou para você, para a tua casa, para a tua vida. Em nome de Jesus.